A história da humanidade é uma constante luta entre a liberdade das pessoas e o poder dos governantes. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No meio da predominância polarizada dos adversários Lula e Bolsonaro, representando a esquerda e a direita, respectivamente, em busca da presidência na próxima eleição, surgiu uma demanda por um candidato ainda não satisfeita, que desgosta tanto de um lado como o outro. Houve uma busca desde o ano passado para encontrar alguém mais palatável, alguém que possa atrair os órfãos centristas e os mascotes pseudoliberais do MBL, por exemplo. Nenhum, nem o outro, dizem os auto-intitulados moderados. Parece ser ideia de gente razoável, que não apoia nenhum dos ditos extremos. Como eles devem se sentir bem pensando de tal forma, não é mesmo? Devem se achar grandes referências morais. Foram-nos apresentadas, então, diversas opções. Sérgio Moro, o maior enxugador de gelo do Brasil, o sufoca-saco João Agripino, o coroné Ciro impressora desgovernada Gomes, o liberal Eduardo Leite e até mesmo o transsocial-democrata João Moedo. Mises daria de ombros a todos esses, lançando o seu impagável "são todos um bando de socialistas". Mas será que uma mudança de uma pessoa no cargo mais alto da nação faria tanta diferença assim? Será que seria suficiente para vermos uma alteração profunda no sistema, a qual crie raiz e que dê frutos no longo prazo? O que vamos propor neste vídeo não é apenas uma mudança pontual e breve, como seria caso surgisse um novo nome na política, mas sim uma mudança no sistema, que seria orientada para o futuro, garantindo um nível de prosperidade maior para o Brasil e que dificultaria a vida daqueles que buscam no Estado privilégios às custas do restante da população. O poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre homens maus. Esta frase de Lord Acton cria um norte para nossa proposta. No Brasil, o poder é praticamente todo concentrado na capital Brasília. Em uma área de 6.000 km², um punhado de indivíduos toma decisões por mais de 200 milhões de brasileiros, espalhados nos mais de 8 milhões de km² do território brasileiro. Essas decisões, na grande maioria das vezes, são tomadas por pessoas que não estarão submetidas às consequências que virão a acontecer. Como diz o grande economista Thomas Sowell, é difícil imaginar uma maneira mais estúpida ou mais perigosa de tomar decisões do que colocá-las nas mãos de pessoas que não pagam preço algum por estarem erradas. Nisso até Descartes concordava. E uma vez que tais pessoas não pagam esse preço e por isso têm a mesma responsabilidade de um bacalhau, há um incentivo pernicioso para que se legisle em favor de um ou outro grupo em detrimento do restante da população. Sabendo da dificuldade que é a selva chamada de livre mercado, grandes empresários se aproveitam deste vasto poder parlamentar e enjaulam seus concorrentes, através de leis que supostamente protegeriam o consumidor, mas que, na verdade, protegem a eles mesmos da concorrência. Tudo isso acontece com o apoio de uma rede de lobby contratada tanto por empresas como por setores inteiros. Muito bem colocado por Mark Twain, a vida, a liberdade ou a propriedade de ninguém está segura enquanto o legislativo está em sessão. A política, portanto, não é um arranjo no qual políticos eleitos se preocupam diariamente com o bem-estar do público e procuram elaborar leis que de alguma forma sirvam para este fim. O Estado centralizado em Brasília parece assumir uma forma quase divina com mantras do tipo "o Estado democrático de direito", imaginando ser uma criatura divina dividida em 3 poderes, buscando sempre a ordem e o progresso. Mas apenas uma gota de realidade basta para perceber que isso não é verdade. Para não cair na armadilha, é preciso antes conhecê-la. As pessoas não são como bestas feras que necessitam de um governo grande e centralizado para domá-las. Pelo contrário, é através da liberdade, de um sistema de produção e livre trocas, que a sociedade prospera e a pobreza vai diminuindo. Então, o objetivo começa a ficar claro. Precisamos amputar o poder governamental, limitar o poder de alcance daqueles que podem interferir em nossas vidas. A descentralização política poderia ser um caminho. Thomas Jefferson, um dos grandes responsáveis pela cada vez mais distante liberdade dos Estados Unidos, disse: "Estou sempre do lado da menor unidade política contra a maior, porque quanto maior o poder de autogoverno local, melhor para o produtor,
e pior para o explorador. Por isso, sou sempre pelos direitos dos estados contra a União, pelos direitos dos condados contra os estados, pelos direitos dos vilarejos contra os condados e pelos direitos privados contra todos os outros. No Brasil colônia havia um conceito de municipalismo por parte da coroa portuguesa, que permaneceu em parte no Brasil Império e foi totalmente extinta com a centralização na República. Lá no início do Brasil, se considerava um modelo de subsidiariedade, no qual pendências judiciais e decisões de ações eram tomadas no nível local. A República acabou com isso e enterrou tudo de vez no Planalto Central brasileiro. Um modelo atual que pode servir de exemplo é o da Suíça. O país tem o tamanho do estado do Espírito Santo e é dividido em 26 cantões, cada cantão com as suas próprias leis. Isso estimula uma concorrência entre pequenas regiões e, ao mesmo tempo, limita o poder que governantes têm sobre os governados. Mas o que aconteceria caso o Brasil fosse dividido em micro-regiões e estas regiões tivessem seu próprio legislativo, executivo e judiciário? Se em estados menores, governantes insistirem em medidas anti-liberdade, as pessoas e o capital mais facilmente achariam uma maneira de partir. Esta solução seria mais fácil em estados menores do que em estados maiores, e, logicamente, mais fácil do que em um estado único mundial, onde não haveria solução. Supondo então que uma cidade adote boas leis que protegem a vida, a liberdade e propriedade, e uma outra cidade vizinha a poucos quilômetros de distância faça o oposto, preferindo leis autoritárias que empobrecem a sociedade, as pessoas simplesmente votariam com os pés. Elas se mudariam de maneira fácil e rápida para outro lugar que oferecesse uma melhor qualidade de vida. É notório o efeito Muro de Berlim. As pessoas sempre tendem a ir do polo menos livre para o mais livre. Portanto, uma maior concorrência entre jurisdições diferentes reúne incentivos para um direcionamento rumo ao livre mercado e para a liberdade como um todo, processo que se realiza no longo prazo. Parafraseando Murray Rothbard, secessão significa maior competição entre governos de diferentes áreas geográficas, permitindo que as pessoas de um estado atravessem a fronteira para uma liberdade relativamente maior com mais facilidade. Esta mudança estrutural é uma excelente solução para limitar aqueles que querem retirar nossas liberdades, e se o preço da liberdade é a eterna vigilância, a vigilância em localidades menores seria facilitada e a prosperidade tangível. Dos candidatos hoje no páreo, se vê Bolsonaro na direção dessa descentralização, seguindo as ideias de Paulo Guedes, menos Brasília, mais Brasil. E no movimento contrário, vê-se Lula com ideias de centralização de poder e comando. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por João Zuan, revisado por Amazônia Livre e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!